Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog é gentequefala.com.br. E hoje é o Dia da Consciência Negra, Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Convidamos a empresária, professora de pós-graduação das faculdades Anhembi e Morumbi, professora doutora Jandaracy Araújo. Doutora Jandaracy, professora, prazer tê-la aqui, professora. Prazer todo meu, se acompanha mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma data muito importante e ainda a gente precisa discutir muito sobre esse tema no Brasil, porque muitas pessoas ainda não conseguiram entender nem o que foi a Lei Áurea, né? Então a gente precisa falar um pouquinho o porquê da data da consciência negra e a importância disso. Professora Jandaracy, a gente imagina que um dia dedicado, né, a uma comemoração, tem o que comemorar? Infelizmente ainda não, né? Os números que são divulgados não permitem que a gente comemore alguma coisa. O Dia da Consciência Negra ele foi estabelecido para falar da luta dos negros no Brasil e também da necessidade de se inserir socialmente uma população que não é maioria, é a maioria da população brasileira, né? Correspondemos a 54% da população e, no entanto, não é o que a gente vê em todas as esferas de poder. Precisamos ainda de políticas de ações afirmativas, porque fomos excluídos de forma estrutural, né, de acesso à educação, de acesso à saúde, de várias formas, até a propriedade, né? E quando a gente fala de estrutural, a gente fala, existiam leis que barravam o acesso. Então, além do processo escravatório, após isso, houve várias legislações que travaram a ascensão do negro em vários aspectos. Então, hoje, infelizmente, somos 60% dos assassinatos no Brasil são de pessoas negras e jovens negros. A gente tem um genocídio, a gente pode falar que é um genocídio da população negra. O índice de violência contra a mulher, também a mulher negra, infelizmente, apresenta o maior índice. Então, quando a gente olha esses números, infelizmente, a gente não tem nada a comemorar. E hoje as pessoas ainda questionam muito a questão da cota. Ainda há esse questionamento, né? Então, o que é que foi o 13 de maio, o que é o dia 20, porque a gente tem aí uma carga histórica fundamentada também dentro da questão econômica e política, né? Então, hoje, para comemorar, infelizmente, ainda não temos ainda muita coisa para comemorar, mas a gente tem muito para discutir. Só para registrar, porque 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo, morto em 20 de novembro de 1695. Né? Era uma época ainda da coroa e tal, e o Zumbi dos Palmares faleceu nessa data, por isso a data foi escolhida para esse dia, Dia da Consciência Negra. Fala-se em Dia Nacional, mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não é um feriado estadual, é um feriado municipal. A exemplo de outros estados no Brasil, não é um feriado nacional, é um feriado adotado, os municípios é que adotam, né? Nós temos cerca de 1.000 municípios, o que é um número, parece ser expressivo, mas não chega a tanto, dá 20% dos municípios, né, que adotaram este dia para o Dia da Consciência Negra. Mas, professora Jandaracy, né, eu fico, muitas vezes, eu já tive o privilégio de conversar com a senhora inúmeras outras vezes, né? Mas o meu questionamento, já fiz isso outras vezes, né? Nós temos 13 de maio, agora 20 de novembro, e a senhora acabou de citar, né? 13 de maio se perdeu?
de 20 de novembro não substituiu o 13 de maio, esse tipo de coisa? O que é o 13 de maio? Nada mais foi do que a formalização de um acordo econômico e político que vinha sendo tratado com a Inglaterra, que na época seria equivalente em termos de força política à ONU e à FMI, né? Vamos dizer, a Inglaterra tinha tanto... a Inglaterra, na época, tinha esse poderio ele emprestava dinheiro ao Brasil e a Portugal. Então, assim, a gente tem aí um cenário diferente. Então, foi uma coisa que foi feita de forma gradativa. Por isso que veio a lei do ventre livre, lei dos sexagenários. Então, foi feito... A abolição ela foi uma coisa de forma gradativa. Não houve nenhuma benesse. Foi simplesmente um acordo político e econômico, porque interessava. A pressão da Inglaterra estava muito grande sobre a monarquia brasileira. Então, foi um acordo, porque acordos absurdos, né? Porque a lei do ventre livre, a criança nascia, não podia ser cuidada. Exatamente, não podia ser cuidada e continuava sua propriedade do dono até os 21 anos. A lei do sexagenário, outra piada, né? Quem sobrevivesse até os 65 estava livre, né? Sendo que vivesse, porque a média de vida, no máximo, chegava aos 40 anos. Sim. Então, né, vamos dizer assim, uma grande piada, dizer assim, uma grande piada de mau gosto. E quando a gente fala, o 13 de maio foi uma coisa emblemática para a população negra brasileira, porque o 14 de maio significou o que era. Então, foram expulsos das fazendas, não tinha para onde ir, e aí hoje se fala, por que tem tanto negro na favela? Né? Fomos alijados da sociedade. Ok, eu não vou... E aí começou o processo de imigração europeia, onde os grandes fazendeiros industriais começaram a prospectar pessoas. Então, existe uma grande diferença. Então, as pessoas costumam muito fazer comparativos. Mas meu avô, meu tataravô vieram na época, emigraram. A diferença de imigração para a escravidão é que houve uma escolha e uma decisão de vir trabalhar em outro país. Para os negros não foi um passeio da CVC. Ninguém comprou um pacote, olha, tem oportunidade de trabalho em outro país. Não foi assim. Então, é muito claro... Os japoneses foi pior, né? Que era passagem só de vinda. Né? Então, assim, não existia essa opção. Então, quando a gente fala a gente tem que distinguir processo escravocrata de processo migratório. Sim. São coisas extremamente distintas e isso faz toda a diferença. Então, num processo, quando se percebeu que já naquela época, como no Rio de Janeiro, 42% da população era negra, começou um processo, a gente precisa começar. Existiu até na época a ideia, nesse processo de fazer a libertação de forma gradativa, de que, olha, vamos deixar que quando morrer todo mundo acaba. Não dá para fazer isso. Então, a pressão continuou forte, né? Quando morrer todo mundo acaba? Não dá. Então, começou-se um processo de cooptar pessoas para trabalhar. Então, já em 1871 já tinha... negra que estava aqui, ficou dia 14 de maio. Ficou ao léu. Não tinha ocupação? Não tinha ocupação, não tinha onde morar. Né? Não tinha ocupação, nem habitação, nem alimentação, nem alimentação, nada. Então, jogaram-se milhões de pessoas, de brasileiros, à própria sorte. Não existia nenhuma política de reparação, diferentemente do que aconteceu em outros países, em que foi dado, se não me engano, foi na Inglaterra, foi dado até, na época disso, uma libra para poder começar em um burro. Nos Estados Unidos também, um pedaço de terra para trabalhar. Ele poderia continuar na fazenda trabalhando num pedaço de terra, trabalhando para o senhor e vendendo uma parte do que produzia, e um burro. Era isso que se tinha. Animal. Um animal. Então, não houve nada aqui. Houve a porta da rua. Sim. E só. Então, hoje, quando a gente fala de políticas de reparação, é que toda a estrutura do país econômica ela foi construída com base escravocrata, que era a mão de obra mais barata. Então, 400 e tantos anos do país foi em cima disso, 358 anos foi em cima desse processo econômico. Então, a gente também tem uma questão econômica, né? Sim. Muito forte. Então, é isso, o cenário é esse. O 13 de maio foi simplesmente uma formalização de um acordo político-econômico que teve com a Inglaterra e formalizou-se, porque já não dava mais. Agora, o Dia da Consciência Negra, o que altera?
Bom, primeiro, dentro desse processo sociocultural e econômico, precisava se estabelecer o que representou o Zumbi dos Palmares, né? Foi um dos maiores quilombos do país, foi o que mais resistiu a ataques, durou mais de 30 anos. Então, a gente tem aí uma questão de que, primeiro, não tenha vergonha de ser negro, porque depois que a gente começou, as pessoas começaram a entender as suas origens, o que é negro, o que é pardo, né? Também ter orgulho da sua raça, envolve a discussão de políticas de ações afirmativas, porque até hoje a gente tem números, os números eles não mentem, né? Você tem apenas 4% de pessoas negras em cargos de liderança no país, sendo que é 54% da população. Então, o Dia da Consciência Negra também, além da questão de conscientizar, de falar de ações da questão da educação, da questão da saúde da população negra, também é um dia de celebrar a nossa cultura, né? O quanto a cultura negra contribuiu para a cultura do país, né? Muitas coisas... Quantas pessoas sabem que Teodoro Sampaio era negro? Quantas pessoas sabem que o André Rebouças era negro? Sim. Né? Quantas pessoas não vai saber? Então, a gente precisa dar visibilidade, a importância dessas pessoas. E no dia 20, a gente se discute muito isso. Discute muito o papel a história brasileira é recheada de personagens negros, né, que passam despercebidos. A senhora citou 2 aí, Rebouças, então... É importantíssimo, é nome de avenida que ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê, foi um engenheiro que fez a estrada lá no Paraná, os 2 irmãos, né? Aquela estrada que até hoje, né? Mas passa, outros negros importantíssimos na história do Brasil, não tem referência como a senhora está fazendo no momento agora. E é preciso a gente discutir isso e falar isso. Falar, olha, assim, apesar de... Sim. A gente construiu muita coisa, contribuímos de várias formas para o que é hoje a cultura brasileira, né? Tudo que se vende lá fora, muita coisa, tem mais de 70%, a gente pode dizer que tem essa questão da mistura da raça negra e até da indígena, que também é visibilizada, né, de uma forma bastante cruel, mas é importante destacar que esse é o dia em que a gente fala da questão da negritude, das dores, do genocídio da raça negra, que está acontecendo nesse momento no país, e é preocupante quando a gente vê algumas notícias de decisões de alguns governadores e tal, de atirar, e recentemente, essa coisa do atira primeiro e depois a gente vê, né, tem alvo, certo? Eu falo isso, tem alvo. E agora, mais do que nunca, hoje é um dia que a gente vai falar da união, né? A gente vai ter que resistir bastante, até porque os haters voltaram com mais força, empoderados por um discurso de ódio. O racismo ele sempre existiu, mas ele está tomando novas formas e está ficando mais potente, né? Vi de alguns casos recentes, exemplo que aconteceu na Mackenzie há umas semanas atrás, a questão do estudante que foi suspenso e foi desligado do trabalho pelas declarações racistas, né? E N exemplos que a gente tem hoje nas corporações que não tem mais espaço para isso. Enquanto as pessoas não entenderem que não tem mais espaço para isso e que as organizações também estão observando isso, então a gente tem aí um caminho grande para trilhar. Então, doutora Jandaracy, professora, a senhora citou agora políticos, né? Como é que a senhora recebeu a época, eu acho que não digeriu até hoje, quando o Fernando Henrique falou que tem um pé na cozinha? Pode tomar água. Mas... Tem que tomar uma água. Então, da mesma forma que a gente tem o Monteiro Lobato com as fábulas, né? Então, assim... Não só ele, a gente tem coisas mais graves, né? Ele falar que teve um pé na cozinha, eu acho que foi uma forma de querer se inserir, um discurso talvez não muito politicamente correto, mas quis se inserir e dizer eu sou igual a vocês. O que mais me preocupa é quando eu deslegitimo, tiro a legitimidade de um discurso e de uma realidade. Eu tenho muito mais preocupação quando eu digo que vão chegar nas comunidades atirando, para depois perguntar. Isso me incomoda muito mais de um político do que efetivamente ele dizer que tem um pé na cozinha. Isso me preocupa muito mais, como mãe, como tia, né? Como
madrinha de jovens, o risco que a gente fala. Porque se eu tenho hoje, a gente ainda tem a questão do encarceramento, né? Que também é consequência de legislações que vêm desde 1800. Então, a gente tem um rol de leis que ocasionaram no que é hoje. Então, quando a gente tem esse tipo de discurso, esse me preocupa muito mais. Uma pessoa foi morta há alguns meses atrás porque estava com guarda-chuva na mão e foi confundido com um fuzil. Ele era negro. O segundo tomou um tiro na cabeça numa abordagem, ou seja, um tiro na cabeça não dá nenhuma chance de defesa ou de sobrevivência numa abordagem errada. Então, a gente tem um número, 5 jovens tomaram mais de 100 tiros no Rio de Janeiro, quando foram comemorar o primeiro salário de um deles. E jovens brancos fazem fotos com armas na mão e nada acontece. Então, é disso que a gente tá falando. É uma questão hoje de sobrevivência. Qual é o futuro que nos aguarda? A gente vai ter que formar... Hoje a gente fala de um novo quilombo. Vamos ter que formar um novo quilombo para poder continuar sobrevivendo. Professora Jandaracy, o censo carcerário, ele é muito antigo. Acho que há muitas décadas já não se faz um censo carcerário no Brasil. O último que foi feito, acho que anterior aos anos 90, alguma coisa, nessa época mais ou menos. Então, mas há décadas não se faz. Aquela história de que as pessoas, né, eram de outros estados, que as pessoas eram negras, aquele negócio... Não é esse o retrato que mostra um censo carcerário. Não sei se o senhor está entendendo a minha colocação. Não é esse o censo. Lá tem de tudo. Né? Numa prisão tem de tudo. Então, não é... A senhora está colocando aí violência específica sobre negros. Mas eu estou falando de um censo carcerário, porque durante um período aqui tinha uma proposta de que a pessoa deveria cumprir a sua pena lá no seu estado de origem. Mas o estado de origem é aqui mesmo. Como assim estado de origem? Tipo, sim, não. Alguém que... O cara matou no Rio de Janeiro... Mas de Pernambuco, é de Pernambuco, ele veio para Pernambuco, né? isso foi discutido tal, e essa é o censo. Não tem lógica. E também a cor da pele, né? Se mostra lá que é equitativo, não é só negros que estão lá, tem brancos, tem todos os tipos tem. Aí a gente fala de percentual, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Tem todos. Sim. Tem orientais, tem indígena. Tem todo tipo lá. Todo mundo lá. Mas qual é o percentual? Qual o percentual hoje de pessoas negras encarceradas? Muitas. E aqui a gente não está falando, ninguém está defendendo criminoso. Nem aborda isso. Ninguém está defendendo criminoso. Sim. Mas quantas pessoas... a gente tem um caso emblemático. Uma menina, recentemente uma jovem, ela foi confundida num caso... De crime, e agora eu não tenho muitos detalhes para te passar, mas a história ela passa do seguinte: ela comprovou que ela não estava na cidade no dia do crime e ela está presa. Com todas as provas. Ela conseguiu provar que ela não estava no local do crime, ela estava em outra cidade, com testemunhas, e ela continua presa. E ela é negra. Eu tenho um viés aí. Eu tenho um viés de... Primeiro a gente prende, condena, depois a gente verifica. Sim. Primeiro a gente mata, depois a gente verifica. Atira, depois pergunta. Para a alma, né? Porque o morto não responde nada. Então, a gente tem uma série de casos emblemáticos, e eu estou te dando alguns exemplos, bem rápidos, que falam dessa diferença. E quando a gente fala da questão carcerária, existia uma lei chamada Lei da Vadiagem. Olha de quando que vem essa história, né? E que, imagina como é que um negro ia arrumar trabalho se ele não andasse no centro da cidade. Se ele fosse pego no centro da cidade, isso também servia para os brancos mais desfavorecidos, que eram bem menos. Se ele fosse pego, ele trabalhava... O documento era carteira de trabalho. A gente ele tinha era que preso, levar a carteira de trabalho. Era preso, açoitado, ou então trabalhava, de novo, trabalho escravo durante 6 meses. Tipo... Sim. A gente retoma de novo o processo carcerário. Isso vai se constituindo dentro da história. Hoje, mais 70% vai se repetindo. Hoje, mais de 70% da população carcerária é negra.
É um número. E isso mostra alguma coisa. E aí a gente fala o seguinte, é social. Eu falo de acesso à educação. Existia a lei que proibia negro de estudar e de ter terra. Como é que você quer uma sociedade igualitária se eu tinha uma legislatura que proibia negros de ser proprietários de terra? Negros e leprosos eram proibidos de frequentar a escola. Como é que a gente resolve um problema desse se eu tinha legislações especificamente que alijava, era o chamado, vamos dizer, era uma forma legal de eu continuar mantendo as pessoas, tirar o acesso dessas pessoas. Né? Professora Jandaraci, eu citei o censo carcerário, né, para acrescentar aqui uma outra parte na pergunta. Mas quando se fala em intolerância, não é apenas negros que sofrem com a intolerância. Não. A senhora mesma acabou de citar aí índios. Sim. Todos. A questão vivemos em tempos, vamos dizer, abrimos a caixa de Pandora, né? Acho que a caixa de Pandora foi aberta. Essas coisas sempre existiram, né? Sim. Mas somos o país que mais mata LGBT no mundo. A gente tem um problema sério aqui. A gente tem um problema muito sério. Vamos pensar dessa forma, né? Um país que mata em função da orientação ou sexual do outro. A gente tem um problema muito sério, psicológico até, uma coisa de sociedade e cultura que a gente precisa tratar enquanto sociedade, isso é muito grave. A questão da intolerância a negros, a gente fala muito como destaque pelo seguinte, é a maioria da população que durante toda a história de um país que tem 518 anos, toda essa história do país, ela foi considerada não humana, inferior. E muitas vezes legitimada pelo discurso da igreja. Mas essa inferioridade. É um conceito internacional, um conceito mundial. E aí a gente tem uma questão... Você fala da influência da igreja, isso é uma influência mundial que a igreja exerceu. Durante milênios, né? Durante esses 2 milênios que a gente tem de história. Mas é importante destacar que num país onde miscigenado, que é um fato, mas que eu tenho a maioria da população de uma coisa, e essa maioria da população, ela não está presente em várias esferas da sociedade e é barrado o acesso a ela, isso a gente está falando de emprego. Hoje, em pleno 2018, agora que empresas estão trabalhando política de diversidade para negros. Agora a gente está falando disso. Começou esse movimento de diversidade há 2 anos atrás. Começou porque as multinacionais começaram a pressionar. E o movimento é muito mais forte nas multinacionais. Porque os estrangeiros chegam aqui nas empresas e não entendem por que, a partir do 10º andar, ou do 5º andar, não existe um negro. Só a moça que está varrendo o chão. Sendo que eles sabem que é 54% da população. Como é que a gente lidar com isso? Por que só a partir da lei de cotas o número de negros aumentou? E aí a lei de cotas, né, que eu essa semana eu estava explicando, eu fiz assim, não é que o menino tirou 0 e entrou porque estava na cota, né? Tipo, não é isso. Ele tem que ter uma nota 1000 na redação, dependendo do curso que ele vai escolher. Ele tem que ter a pontuação mínima de acordo com aquele curso que ele escolheu. Para o curso de medicina, ele tem que ter uma prova muito boa, uma pontuação muito boa, para poder estar elegível ao sistema de cotas. Então, não é que o menino chegou lá, só porque é negro entrou. Não. Mas esse esclarecimento não existe. É isso, esse é o nosso papel. Nosso papel é esclarecer. Então, como é que funciona a legislação? A senhora percebeu o problema que nós temos? Não tem esse esclarecimento. O conceito é que eu faço opção pela cota, eu não preciso fazer nada. Eu vou lá, reivindico uma vaga da cota. Quem dera. Não. A senhora não foi beneficiada em nenhuma das cotas. Infelizmente, não é uma questão de idade. Não é questão de idade. Felizmente, né? A senhora... O que eu questiono sempre não são as cotas, é o ensino básico que nós não temos no Brasil. Faculdades nós temos aos montes, mas para preencher as vagas nessas faculdades, nós teremos que ter uma instrução de base
o que não temos. Aí, o quadro que todo mundo tem na cabeça hoje, com a progressão, né, que nós temos nas escolas, é que eu não preciso fazer nada. Eu chego lá na frente e eu reivindico uma cota. Então, é um conceito totalmente errado. Poucas vezes alguém esclarece como a senhora está esclarecendo. Não tem como. Imagina se ele vai tomar 0 na redação e vai passar na prova, vai entrar no curso de medicina. Não. A nota ele tem que fazer a pontuação equivalente ao curso, que tem uma pontuação mínima, se eu não me engano, para medicina é 700, 800, no mínimo na prova, e uma nota bastante alta na redação. Então, não é assim, dependendo, porque cada curso tem um nível de pontuação. Então, ele, para estar elegível para... Faz normal. Faz normal, como todo mundo. Só que ele tem que atingir aquela pontuação mínima para estar elegível para a cota. Não é ele tirou 100 e vai entrar. Não é bem aí, não é por aí. Então, a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. Isso não existe, esclarecimento não existe. Ele tirou 0 e entrou na cota. Isso. Não existe mas isso. Mas é esse o conceito que nós temos. É mais fácil, eu espero, vou lá e reivindico uma vaga na cota. Não é bem assim. Não dei certo aqui na disputa com todo mundo e eu vou pela cota, que é muito mais fácil. É porque a cota, ela mexe com a questão dos privilégios. Muito fortemente. Isso é histórico, né? Todo mundo sabe disso. USP. Só os filhos dos fazendeiros. Sim. Historicamente, gente. A alta sociedade. Sempre foi a faculdade da alta sociedade paulistana. Né? As faculdades federais, o acesso sempre foi muito difícil. A faculdade pública é muito mais cara do que uma faculdade privada e o acesso é muito limitado. O acesso sempre foi para a classe A e B. No país, historicamente no país. Então, o que a cota fez foi disseminar isso. Então, como é que eu vou conseguir uma nota e não conseguir entrar? É uma coisa para se refletir. Professora, né? Jandaracy, a senhora é uma pessoa bem-sucedida na vida profissional. A senhora é professora, eu anunciei aqui, professora de pós-graduação das faculdades em Imbi, Morumbi, mas a senhora citou há instantes, não é? Um fato que parece que incomoda muita gente quando a senhora diz que até o 5º andar não tem negro. Sim. Os negros estão só até o 5º andar, qualquer que seja. Eu fiz essa ilustração. A partir do 5º andar não Exatamente. tem negro. Eu consegui, na minha carreira profissional, eu falo que eu furei a bolha, né? Existe uma bolha, isso tanto para mulheres, tá? Isso eu destaco, tanto para mulheres como para negros, existe um teto. A mulher também, senhora? A mulher também, mulher de uma forma geral, tanto que os números também são vergonhosos, né? Tipo, mulheres na liderança no Brasil é 20%, 15%, os números são baixos, né? Por isso que a gente também atua nessa frente. Existe um teto de vidro. Para negro, sempre foi mais complicado, né? Desde o processo seletivo e... A senhora venceu 2 barreiras. E uma, né, que sou nordestina, ainda tem isso, né? Tem esse detalhe. Eu falo, gente, tem um triplo aqui que é mulher, negra e nordestina. Né? Falam tanto mal do Nordeste, né? Mas a turma lá, injustamente tem uma turma de nordestinos aí ganhando prêmios de Olimpíadas de Matemática, estudantes de escola pública, né? Muito na resistência, o que eu falo assim, é muita vontade. Isso chama muita vontade. Até onde o esporte ajudou a senhora? Esporte sempre me ajudou, sempre pratiquei. Eu vim eu falo que assim, eu saí de um outro lugar, né? Eu tinha uma estrutura familiar de classe média, então me permitia ter acesso a clubes, fazer natação, então eu sempre tive, mas eu nunca... Você jogava vôlei? Nunca joguei, nunca fui jogadora de vôlei. Eu corro, eu sou praticante de corrida, mas nunca fiz carreira na área de esportes, nunca fiz. Sempre foi aquela coisa de colégio, de gincana de colégio, Olimpíadas de colégio, no máximo. Até porque eu sempre gostei muito de números, era meio nerd. Então, não era a menina da turminha, era muito nerd, então era muito mais voltada para os números. Isso aí... E aí eu tive uma educação diferenciada, assim, então isso permitiu que eu tivesse acesso também a alcançar outras posições.
Mas, de uma forma geral, isso não me coloca numa situação de não reconhecer também esse privilégio que eu tive e entender que muitas pessoas não tiveram acesso a isso. Como eu falei, a gente vem de um cenário de leis que proibiam isso, e isso, dentro das famílias, isso faz muita diferença. Né, quando a gente pensa nas estruturas familiares, os negros eles foram jogados para as periferias dos grandes centros. Então, a gente tem aí um contexto, todo um contexto, que hoje se reflete. 130 anos é muito pouco tempo para você corrigir 350. É muito pouco tempo. Mas tem alguns equívocos na nossa história. Por exemplo, a mulher não vota. Que é outra coisa que recente, né? Sim. Vamos dizer, a mulher não vota. Tá querendo, até certo tempo a mulher não votava, não sei o quê. Por que a mulher não votava? Porque o governo não tinha o registro do cidadão. Né? Os homens se apresentavam para votar, mas o Estado, né? O Estado do Brasil, quem tinha o registro era a igreja. Até que rompesse essa barreira para que as mulheres tivessem acesso ao voto, né? Também. Até que se rompesse essa barreira, né? Que a igreja que mantinha. Até os anos 50, as pessoas iam ser batizadas e o padre colocava um nome. O pai chegava lá, eu quero que ela chama Maria José. Aí o padre falava, mas hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, então é Maria José de Fátima. E tamo-lhe Fátima no meio, né? E colocava o nome. Então, e o Estado, né? Brasil, Estado, não tinha o registro das mulheres, não tinha o registro dos cidadãos, né? Então, quando começou, o governo tomou para si o registro das mulheres, é que foi o segundo passo de permitir que as mulheres tivessem participação na vida política. Também, né? Mas a gente também tem um detalhe aí que também foi interessante, sim, né? Do modelo que sentia, que a gente está falando aí de voto de cabresto, né? Sim. Do nosso processo de capitanias hereditárias que continua até hoje. Então, a questão de... né? A gente fala de forma ilustrativa, porque alguns estados são 2, 3 famílias que mandam, né? A gente está falando... Não mais do que 3. Não mais do que 3, entendeu? Então, é como era a capitania hereditária. Se a gente for parar para pensar, era dividido o estado ali, 3 famílias, continua mais ou menos igual. Então, quando a gente pensa nesse cenário de mulheres votando, é tudo muito recente. A democracia no Brasil é muito recente, mulheres votando é muito recente. E o Brasil é novo. O Brasil é muito novo. Então, a gente tem um processo aí, e eu falo que, como professora, a gente tem que esclarecer. Agora é o momento de falar dessa questão. Entenda por que isso está acontecendo hoje. Por que a gente precisa de políticas de reparação? Por que a gente tem que discutir que mulher tem que ter a mesma oportunidade de exercer cargos de liderança? Por que eu preciso ter mais mulheres, inclusive, na política? Que agora nós aumentou em 15% no legislativo. Tem que comemorar, e não importa de que partido for e qual é a vertente, se é direita ou esquerda, centro, mas a gente tem que comemorar, porque a nossa esperança é que esse olhar feminino, ele prevaleça sobre a questão partidária. Eu sou um otimista por natureza, então eu espero que os 15% que estão lá consigam ser o nosso cavalo de Troia, né? E tenham esse olhar feminino, sobreponha essa questão partidária. Professora Jandaracy, quando a senhora fala da participação na sociedade, hoje, né, Dia da Consciência Negra, fala-se Dia Nacional, mas não é tão nacional assim. Né? A gente ainda tem que explicar a Lei Áurea. Verdade, mas São Paulo está trabalhando por isso, eu digo a Prefeitura de São Paulo está fazendo alguma coisa, porque não basta colocar uma lei, né? Vamos comemorar a consciência negra, se os agentes públicos não tomarem alguma atitude com relação a superar todo esse preconceito e essa diversidade. Eu pergunto se a Prefeitura de São Paulo, vamos ficar aqui na cidade de São Paulo, que é a nossa cidade, a Prefeitura de São Paulo está fazendo alguma coisa? Sim, são ações, óbvio, ainda não tem o reflexo que a gente gostaria, mas existem algumas ações, sim, sendo tomadas. Recentemente, o prefeito Bruno Covas, ele assinou um acordo com a CEPI, com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, falando da questão de promover mais ações para negros, inclusão de negros em cargos. Então, a gente tem aí, sim, alguns movimentos
da prefeitura em relação a isso, sim. Então, existem, ainda não, a gente não consegue... E eu falo porque eu estive no dia... Eu posso falar porque eu estava no dia da assinatura, estava presente, presenciei a assinatura do acordo com a CEPIR. Então, existe sim um movimento, né? Mas a gente ainda precisa, primeiro, começar a dar acesso, né, para as pessoas, para as coisas básicas. A gente tem um dever de casa muito grande, a gente tem uma desigualdade social muito grande. E quando as pessoas falam, poxa, mas não é a questão de ser pobre? Sim, mas aí quando eu olho para o pobre, quem é a maioria dos pobres, entendeu? Perfeito. Né? Quando eu chego na questão das classes sociais, ou financeira e econômica, o negro é a maioria nessa situação de vulnerabilidade econômica. Porque então, a pergunta que eu fiz, né, sobre a Prefeitura de São Paulo, eu tenho a informação que esta lei já inseriu mais de 1.000 negros nos quadros da Prefeitura. Como se não tivessem negros trabalhando na prefeitura. O meu questionamento é esse: para que uma lei? Porque a gente está falando de que função? Não é como gari. Né? Então, vamos distinguir. Então, a gente está falando... Mas tem vários negros em cargos de destaque na administração pública. Em cargos, vamos dizer assim, alguns que foram concursar, passou por concurso, cenários, mas em cargos, secretarias... praticamente não existiam, né? Cargos comissionados. Então, existe um processo de dar vamos dizer, equidade nessa situação. Então, é isso que se cita, na verdade. Perfeito. É que, assim, a gente não está falando de a pessoa que passou no concurso para trabalhar na escola como merendeira, porque tem muitos, mas nessa posição. Quantas negras diretoras de escola tem? Quantas negras... Exatamente. Mesmo tendo formação... Professoras. Exatamente. Mesmo tendo a formação necessária para exercer a função. Porque diretora de escola, a gente sabe que em algumas situações também é um cargo político. Então, eu estou dando um exemplo bobo, né? Então, é disso basicamente que se comenta. Mas existe um movimento, sim, e eu acho que é interessante e precisa ser ampliado. E a gente precisa falar muito dessa equidade. Então, que as pessoas entendam que é o seguinte: não é que nós queremos tomar o lugar de ninguém, a gente quer ter as mesmas oportunidades. Então, quando a gente fala de dar oportunidade, porque se eu tenho um homem ou uma mulher negra que é doutor ou doutorado em determinado assunto, tem toda a qualificação e essa pessoa nunca assume nenhuma posição de destaque dentro do governo, para ter esse olhar. Porque, por exemplo, a secretaria que foi extinta, né, da igualdade, que promovia a igualdade racial, que na época foi extinta e agora virou coordenadoria e tudo mais, a gente falava também que a gente está falando de igualdade, né? A gente tem uma tribo indígena aqui em São Paulo, né? Está falando dos índios também. Então, não é uma questão só do negro, né? Então, quando fala precisa ter esse olhar. E como o negro sempre foi alijado, ele também consegue... Tem várias tribos aqui. Exatamente. Tem esse olhar também sobre essa questão dos indígenas no Estado e na cidade. Em tribo, na cidade de São Paulo, a gente imagina a Zona Sul, mas outros pontos... Tem, no Jaraguá tem isso aí. Outros pontos tem. Aqui no Pico do Jaraguá, que é um ponto turístico de São Paulo, tem um agrupamento indígena lá, se é que eu posso colocar dessa forma. O que a senhora citou agora há pouco de haters? Haters, pronunciei corretamente? Haters. Então, não pronunciei corretamente. Haters. Bom, a internet... Refere-se à internet. Né? A internet, as redes sociais, as pessoas acham que elas têm superpoderes. Atrás do computador, elas estão anônimas, elas acreditam que estão no anonimato e elas acreditam que elas podem fazer o que elas querem fazer. Os ataques, eles são constantes, toda hora tem isso aí. O que eu falo é o seguinte: denuncie. Denuncie. É crime, né? Quando é um crime. Denuncie. Tem várias ferramentas, tem o Ministério Público que a pessoa pode printar até denunciar, tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Denuncie. Porque a partir do momento que a pessoa é chamada, né, ela passa por um processo judicial, ela muda o comportamento. Porque eles vão existir... Aprende pela dor? Ou pelo amor, pela dor. Se pelo amor, pela educação, ela não entendeu, ela acha que ela tem que atacar mulher, tem que atacar
negro, que tem que atacar homossexuais, gays, LGBTQI, mais nas redes sociais, essa pessoa tem algum problema disfuncional, né? Eu entendo assim, ela não é normal e ela precisa ser corrigida de alguma forma. O direito de existir do outro, e não é opinião, né? E a gente não está falando, isso é crime de ódio, eu considero isso. Haters isso é ódio, né? Haters então, é o que odeia, coisa. Exatamente. Então, não é opinião. Discriminar não é opinião. Discriminar é crime. A gente tem uma legislação específica para isso. Se a pessoa não entendeu que está cometendo um crime e acha que está emitindo opinião, que se faça, aí sim que se faça valer o peso da lei. Tão simples quanto isso. Não há discussão. A gente não discute com hater. A gente processa hater. Sim. Eu sou dessa filosofia. Não existe discussão. Porque não é uma pessoa que está aberta a diálogo, ela não quer conversar, ela quer só destilar ódio. Então, que se faça valer o peso da lei. Tão simples assim. Qual a tua expectativa, professora Jandaracy, para essa nova administração nacional que assume no dia 1º de janeiro? Podemos fazer 2 aspectos, tá? Tanto estadual quanto nacional. Oremos. Tanto aqui no estado de São Paulo quanto no Brasil todo? Oremos, né? Vamos lá. A grande expectativa, de verdade, é que, primeiro, a Constituição seja respeitada. A gente tem uma Constituição muito avançada. Sim, pode ter um ponto ou outro para corrigir, mas eu acredito que quando a gente fala de direitos fundamentais, ela atende. Que direitos humanos seja respeitado. Direitos humanos não é uma coisa para defender bandido. E, de novo, a gente tem aí uma coisa, Sancompé, que todo mundo que tem acesso à mídia, assim como você, eu, nas oportunidades, a gente tem que explicar para as pessoas para que serve direitos humanos. Porque, como a gente viu nesse período de eleições, como nós vimos aí no período de eleições, eu quero que tenha menos direitos humanos. De onde você... O que é direitos humanos? Você entende qual é o impacto de direitos humanos? Não é a legislação brasileira que eu digo que acaba essa lei. Não é assim. Né? Humanos porque está falando de humanidade, é para todos. Independente de raça, independente de orientação sexual, é para todos. Então, quando alguém grita que quer menos direitos humanos, eu digo que é falta de conhecimento, é falta de cultura. Precisamos dar mais livros. A minha expectativa é que a gente trabalhe muito a questão da educação, que as minorias, os poucos direitos que foram conquistados até agora, não sejam extintos. A gente precisa discutir muito sobre isso, né? Sobre o que são esses direitos, né? Sobre a questão da empregabilidade, sobre a questão da educação, principalmente. A educação, hoje, eu espero que a gente respeite a história do país, também, né? Principalmente na questão da educação, e que vivemos num Estado democrático de direito, que isso seja respeitado, né? Que política de segurança pública, né? Principalmente, se falou tanto na questão de segurança pública, foi bandeira para tantos governadores, né? E até para o presidente a questão da segurança pública, e que a gente entenda que segurança pública não é arma, não é armar a população. Segurança pública passa por educação, passa por saúde, segurança pública passa por melhores salários para policiais, equipar as pessoas que são treinadas e dar a elas condições de exercerem o seu trabalho, é um judiciário forte. Então, né, que possa... Então, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de todo um arcabouço. Mas quando a senhora fala que foi... Eu resumo em discurso, né? De campanha política. Segurança foi tão vazio, educação tão vazio. Foi vazio. É por isso que eu estou dizendo, o discurso eram frases de efeito. Que essas frases de efeito sejam esquecidas e que, efetivamente, os assuntos sejam tratados com a seriedade que eles precisam. Então, como falei, quando a gente fala de segurança pública, a coisa é muito maior, né? A gente está falando de educação, de dar, né, as crianças estarem nas escolas, ter creches, a gente está falando de economia, de trabalho, a gente fala de saúde, a gente fala da polícia, né, o que hoje nós temos como
os policiais serem remunerados de uma forma justa. A senhora é professora. No item educação, a senhora viu uma luzinha lá no fim do turno? Não. A senhora é fantástica, a reação maravilhosa. Não, porque não foi discutido educação. O que a gente viu... Isso que eu queria colocar. Não foi um tema tão claro. Segurança, ninguém discutiu segurança. Ninguém discutiu direito de saúde. A gente não discutiu economia. Estamos vivendo numa crise absurda, né? Não se discutiu, de fato, a economia. Foram também medidas, frases de efeito. Ainda não se sabe o que fazer. Né? Então, assim, foram dadas ideias, mas, assim, tanto é que a gente teve uma reversão de uma decisão tomada, eu digo, meio no rompante da junção de 2 ministérios totalmente dicotômicos. Precisou o grupo dizer, olha, não é bem assim, porque eu vou perder negócio, tem dinheiro no meio. Essa brincadeira é separada por questões internacionais, não é só aqui no meu umbigo que a água bate, né? É mundo. Então, e educação como é que a gente vai falar de educação se em alguns momentos foi discutido, a gente fica discutindo se o que o professor deve ou não deve falar, porque a história é história, né? A Revolução Francesa foi a Revolução Francesa. A queda da Bastilha foi a queda da Bastilha, foi um ato político. Eu preciso falar sobre isso. Estou dando um exemplo porque a gente vai falar de 1964. Como é que a gente não vai falar o que aconteceu? Isso não é partidarismo. Isso não é partidarismo. Sim, é história. Nós é história. De educação. A gente está falando de educação, está falando de história. Né? Como é que a gente não vai falar o que foi o ciclo do café? O que é que isso corroborou hoje na nossa economia? Como é que funciona isso? A questão da República Café com Leite. A gente está falando de fatos históricos. E esse debate, desde da Grécia, é isso que enriquece, é isso que faz seres pensantes. A gente não pode... Tem um livro que eu falo, que eu fiz assim, parece que alguns governantes eles querem viver o admirável mundo novo, do Aldous Huxley, em que as pessoas nasciam com funções determinadas e elas só aprendiam o que era determinado para aquela função. É um livro não de se expandia. Ficção, mas muita gente... Sim, acaba transformando aquilo lá. Tentando transformar em realidade. Então, a gente precisa ter... Educação é uma coisa muito, muito séria. Eu acho que é o que transforma um país. Veja o que aconteceu no Japão. Né? A gente tem N exemplos. Educação não foi discutido. Então, de verdade, a minha expectativa é que, primeiro, como eu falei, a democracia, a nossa Constituição seja respeitada e que a gente, de fato, né, faça planos inclusivos para toda a sociedade de educação. A educação à distância não funciona. Né? Quando a gente olha para a realidade do nosso país, tem criança que vai para a escola é o lugar onde ela tem a primeira refeição do dia. Né? Cada um aprende de uma forma. Como nós vamos falar de educação primária à distância? No Estado de São Paulo, teve alguma proposta que a senhora tenha ouvido no Estado? Né? No Estado? Nenhuma que fosse a fundo, né? Imagino que a senhora, como professora, fica bastante atento nesse item. E assim me preocupa, né, o que a gente viu acontecer na prefeitura, alguns erros, e a gente tem aí muita coisa para poder ver como é que, efetivamente, agora é que a gente vai saber o que vai acontecer de verdade. A gente tem uma mudança também no legislativo, porque é importante falar uma coisa importante, que não é só o executivo. A gente agora é hora de acompanhar o legislativo e é hora de cobrar o legislativo. A renovação foi muito grande. A renovação foi muito grande. Então, a gente precisa acompanhar como esse legislativo vai atuar junto com o governo, com o executivo. Porque, efetivamente, como vivemos num Estado democrático, o nosso sistema político, né, tem as assembleias e tem uma Câmara, as coisas não vão ser decididas no tapetão. Então, que isso fique muito claro. E agora, como cidadã, e eu convoco os outros, acompanhem os deputados que elegeram, os senadores que elegeram. Tem gente que não lembra mais em quem votou para deputado. Então, esse é um outro problema. Quando a gente não conhece como é o sistema político, a gente acha que basta ter um governador com tal vertente ou um presidente com tal vertente que vai tudo ser resolvido.
Se fosse assim, nós não teríamos Câmara, não existiria Senado, nem Câmara, nem Congresso. Né? Então, as pessoas precisam entender como é que a gente precisa falar muito de educação política, falar muito de cidadania, que sim, eu posso cobrar. E hoje está mais fácil, tem N ferramentas, né, disponíveis que você pode estar acompanhando como vota. O Senado recentemente fez uma série de consultas, está fazendo uma série de consultas públicas, de escola sem partido, desarmamento. Tem uma série de consultas públicas que tem muitas pessoas que não estão sabendo. Para que são aquelas consultas públicas? Professora Jandaracy, a gente está hoje no Dia Nacional da Consciência Negra. E o Pedro pergunta para a senhora sobre a importância dessa comemoração. Bom, a gente fala efetivamente do resgate da nossa autoestima. Isso eu, como mulher negra, falo. O resgate da nossa autoestima, a consciência de que nós temos, sim, que lutar por nossos direitos e propagar os heróis que vieram antes de nós, que lutaram bastante para que hoje a gente tivesse liberdade, né? Então, é a comemoração de Dandara, é a comemoração de quem foi Zumbi dos Palmares, de quem foi Teresa de Benguela, de quem foi Luísa Malim. Então, são os heróis negros que são esquecidos. A Luísa Malim foi uma escrava que sabia ler, né? As pessoas, é bom a gente falar que foram trazidos para o Brasil negros malês, negros muçulmanos, e eles já sabiam ler. E várias das revoltas, né, foram também lideradas pela Luísa Malim, e foi uma líder de uma revolta na Bahia, a Sabinada. Então, assim, a gente tem que falar dessa história. É nosso dia de contar a nossa história para o nosso povo, para as pessoas saberem quem foram isso. Quantas revoluções tivemos, quantos heróis negros tivemos, quem eram essas pessoas que estavam à frente. Professora Jandaracy, tem uma outra pergunta, um outro questionamento que é feito pelo André, não é? Neste final de gente que fala sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui em São Paulo é feriado, cerca de 100 municípios adotaram como feriado. Não é, apesar de eu já ter destacado isso, é o Dia Nacional, mas não é um feriado nacional. Não é? Feriado ou comemoração? Bom, comemoração. Alguns municípios deliberaram, isso aí é uma opção municipal, que seria feriado. Então, por isso que a gente tem 1.000 e poucos municípios apenas em que é feriado, não é no Brasil inteiro. Mas é uma data de comemoração e um marco para comemorar a importância da população negra na sua formação da sociedade brasileira. Então, porque eu imagino que o que o André coloca aqui é que o feriado passa despercebido. Sim, as pessoas não sabem o que é. Pergunta quantas pessoas sabem a proclamação deveria ser colocado na escola, dentro do currículo escolar. Existe uma lei, né? As datas. Né? Existe uma lei que fala da questão de ensinar a história da África, a questão dos negros. No Brasil, poucas escolas fazem. Existe lei. Então, muitas pessoas não sabem para que é uma lei que não pegou. Também. Vamos falar de... vamos falar... Algumas pessoas sabem qual é o Dia da Bandeira? Pouca gente sabe hoje em dia, né? Exatamente. As pessoas sabem o que foi a proclamação da República? Foi ontem, né? As pessoas sabem o que foi a proclamação da República? Poucos sabem, né? Como foi o processo? Porque acho que no mundo nós fomos o único país que mudamos de sistema, saiu da monarquia sem guerra. Sim. Né? A gente saiu da monarquia para um sistema republicano sem guerra. Monarquia para o império e para o republicano sem guerras. Sem guerra. Então, como é que foram os acordões políticos? Né? Vamos dizer, tem uma série de acordões. O Brasil veio viver... Né? Nossa história é de acordos. Né? Foram vários acordos. Então... Tem duas datas também. Tiradentes e descobrimento do Brasil. Do descobrimento foi para o espaço, né? Comemora-se Tiradentes e... Esquece. São datas, é muita coisa para comemorar, professora. Não é nem para comemorar, né? Eu acho que, assim, se você não sabe, e eu acho que isso é uma... Independente da formação, né? Você precisa conhecer a história do seu país. E eu achei engraçado, não é por WhatsApp que a gente conhece a história do país. É com muita tristeza que eu falo, né? Que muitas livrarias estão fechando. Sim.
Vamos doar livro de história, vamos discutir história nas nossas redes sociais, vamos falar de sociologia, que é antropologia, vamos falar de quem foram os grandes filósofos, vamos educar. Porque, independente da área de formação, minha especialização é finanças, é preciso conhecer, porque tudo isso impacta no que é hoje, né? Assim como o processo da escravidão impactou diretamente na economia, de várias formas do país. Então, a gente precisa falar para as pessoas precisam conhecer a história do seu país. A gente viu aberrações nesse período de eleição eleitoral, de distorções absurdas de fatos históricos, de fatos, né? Não era opinião de A, B ou C, fato. Né? Teve um fato, a gente existiu, né? Ditadura, a gente gosta ou não, ela existiu, né? Aqui teve um cemitério clandestino, existia um cemitério clandestino em várias cidades. Em várias cidades, né? Mas era aqui, então a gente fala. Estamos em São Paulo, vamos ficar por aqui. Né? Vamos ficar por aqui. Então, se pessoas foram assassinadas por uma questão de divergência política, meus senhores, a gente diz que isso não aconteceu, a gente tem um problema. Né? Professora Jandaracy Araújo, eu agradeço a participação da senhora neste Dia Nacional da Consciência Negra. Foi muito agradável recebê-la aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E vamos falar muito mais de história por aí, gente, divulgar e entender que discriminação não é legal. E você pode perder seu emprego, né? Trabalho em multinacional, faz um postzinho errado, pode ficar sem trabalhar muito tempo, né? A gente está trazendo essa consciência também para algumas empresas nacionais, a gente tem discutido muito isso, e eu espero que assim, a gente tenha um mundo melhor e a gente tem que trabalhar para isso, né? Vamos ter esperança. Gente que fala retornará amanhã sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Divertido, hein?